No vídeo de hoje, vamos falar de um fato recente que pode impactar tanto a economia brasileira quanto a economia de outros países. Vamos falar então sobre o acordo firmado recentemente entre os dois blocos econômicos, a União Europeia e o Mercosul. Nesse vídeo, vamos entender então quais seriam os impactos desse acordo para o Brasil, ou seja, quais seriam as vantagens e desvantagens, quais seriam os setores mais afetados ou quais seriam os setores mais beneficiados com esse acordo, beleza? Vamos entender também como que a Europa ganha com isso, então como que a União Europeia vai se beneficiar desse acordo em linhas gerais, entender quais são os impasses que estão havendo nesse acordo, pois, apesar de ser um acordo feito com várias potências, existem potências que estão resistindo um pouco ao acordo, não querem muito com que esse acordo siga adiante, por algumas razões que eu vou explicar nesse vídeo, e também entender um pouco da conjuntura econômica e como isso se aplica nas relações internacionais. Se você gosta de geopolítica, economia ou áreas afins a relações internacionais, bem, esse vídeo é para você. Então, não deixe de conferir nossos conteúdos aqui do canal e de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Então, bora lá! Bem, falando então desse acordo, né? Ele é considerado aí por, enfim, vários analistas como um acordo histórico. Isso porque é um dos primeiros acordos, se não o primeiro acordo, selado aí entre o Mercosul e a União Europeia, que vai fazer aí com que os países, né, possuam uma maior troca comercial. Então, vai basicamente, em linhas gerais, né, permitir aí o livre comércio de bens e mercadorias, de serviços também, vai facilitar aí justamente esses transportes, né, de produtos, e isso pode ser algo muito benéfico para o Brasil, pois nesse acordo que foi firmado aqui, claro, né, só para deixar claro, esse acordo ele não entrou em vigor ainda, ou seja, ele só foi assinado, beleza, pelas grandes potências, né, pelos países aí, né, da União Europeia e Mercosul, mas ele deve entrar em vigor aí nos anos subsequentes. Então, não tem como, ninguém tem como prever, na verdade, né, quando que vai de fato ser efetivado isso. Mas o fato da gente saber que esse acordo provavelmente vai ser ratificado e vai ser, enfim, posto em prática, já é um indicativo para nós, analistas de relações internacionais, de que isso pode ser algo super importante. Bem, e nesse sentido, vamos falar então do Brasil. Bem, o que esse acordo basicamente prevê, claro, além do livre comércio, né? Ele basicamente aí faz com que tarifas de produtos brasileiros, como por exemplo carne, soja, café, enfim, açúcar e outros produtos no geral, no caso aí commodities, né, que no caso é a nossa maior, enfim, vocação enquanto país, né? Então nosso país é um dos grandes líderes no que tange ao agronegócio e à agropecuária. Esses itens então vão ficar mais baratos para o consumidor europeu, justamente porque não vai ter mais essas tarifas de importação que antes eram altas, né? Então, alguns produtos aí, como eu vou mostrar para vocês aqui na tela ainda, ou os produtos foram zerados, então não tem mais imposto de importação, então o agronegócio brasileiro tende a se beneficiar muito com esse processo, justamente porque eles vão conseguir vender mais, ainda mais agora com o dólar desvalorizado, né? Então, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, o dólar está a R$ 6,07, ok? E isso, claro, um dólar R$ 6 vai fazer com que as exportações, enfim, de carne, de café, de açúcar, entre outros produtos, né, vão aumentar demais, né? Então, a gente já tem como nosso maior parceiro comercial a China e agora vai entrar também um outro player que iria aí a União Europeia. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, né, de como ficou essa questão de tarifas, né, o que que mudou, o que que é bom para o Brasil, o que que não é. Enfim, vou mostrar aqui agora na tela para vocês quais foram as principais mudanças em relação a tarifas de commodities no Brasil. Bem, aqui estão então os principais produtos aí, os quais sofreram uma redução da sua tarifa de importação, ou basicamente sua tarifa foi eliminada, né? Então, para o Brasil, né, os ganhos, quais seriam os ganhos para o agronegócio, né? Seria basicamente nesses itens aqui, né? Então, como vocês podem ver, ó, a carne bovina, ó, que basicamente essa aqui é a quantidade, né? Só para explicar essa, enfim, tabelinha, né? Isso aqui é basicamente a quantidade que pode ser exportada, enfim, com a tarifa determinada. Então, por exemplo, o Brasil ele pode exportar até 99 mil toneladas, enfim, para a União Europeia,
e ele vai ter então uma tarifa aí de 7,5%. Assim como a carne de frango pode ser exportada a 180 mil toneladas e não vai ter tarifa. Então, essa seria mais ou menos a análise, né? Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui basicamente, né, nesse setor aqui, né, o setor de carne, né, então carne bovina, frango, suína em geral, né? O milho, que você vai poder exportar 1 milhão de toneladas de milho e com uma tarifa zero. Etanol, que também é 1/3, e o açúcar, que também vai ter uma tarifa zero. Então, esse fato, né, o fato de basicamente esses produtos e outros, né, que eu não vou citar aqui até para o vídeo não ficar longo, basicamente vão fazer com que os europeus consigam consumir esses produtos, né, consigam comprar esses produtos a um preço mais barato. E isso, no geral, tende a ser bom para o Brasil, bom para o agronegócio e para a economia brasileira como um todo. Bem, mas nem tudo são flores, né, galera? Então, de um lado, o Brasil ganha, principalmente com essa área de commodities, beleza? Mas do outro lado, o Brasil deixa de exercer, digamos, seu protagonismo em determinadas áreas da indústria, ok? Antes que eu prossiga aqui, né, e continue com a explicação, só para deixar claro que eu estou tirando esses dados aqui de uma reportagem da CNN Brasil, no qual eles fizeram todo esse compilado e tiveram todo esse trabalho de organizar os dados certinho, beleza? E estou trazendo aqui para vocês, até para vocês terem uma visão mais abrangente, né, do que seria então esse acordo. Bem, com relação a isso, então, vamos analisar aqui as outras vantagens, ok, que seria para o Brasil. Então, aqui nesse estudo, que é aqui, ó, da fonte do IPEA, nesse estudo do IPEA basicamente diz que o Brasil deve aumentar o seu PIB em 0,46% até 2040, o que é algo bom. E claro, isso muito impulsionado por aquilo que eu falei da agroindústria e de toda essa relação, né, com as cadeias produtivas globais. Além disso, também haveria um aumento aí de 3% nas importações e exportações, né, justamente por conta desse barateamento, né, para exportar e para importar, beleza? E também haveria aí um aumento do fluxo de investimentos, o que é algo super bom, pois, afinal de contas, quanto mais investimentos um país recebe, mais dinheiro ele consegue usar assim para poder pagar suas dívidas ou para realizar reformas sociais, reformas, enfim, na estrutura do país, né? Então, esse aumento de fluxo de investimentos, a princípio, seria algo bom. Agora, é claro, né, as desvantagens, né, que eu havia citado no começo. A gente tem aqui uma redução, né, de 1,6% no que tange aos equipamentos elétricos. Então, o Brasil, ele nesses três setores, na verdade, né, ele é considerado muito protecionista, ok? Justamente em uma tentativa de fomentar essas indústrias, né? Então, essas indústrias, né? Então, a indústria aí automobilística ou, enfim, de equipamentos elétricos, a indústria de máquinas e equipamentos em geral, que a gente não é bom quando comparado a outros países, por exemplo, e a área também de produtos farmacêuticos, que também a gente, não que seja ruim, mas a gente não se destaca em relação a vários outros países mundo afora. E, claro, né, quando você abre esse mercado para um setor que nós brasileiros não somos tão competitivos, isso tende, né, isso faz com que esse setor no Brasil tenda a cair, ok? Justamente porque os brasileiros, enfim, e as empresas como um todo, vão tender a importar, né, vão preferir basicamente importar produtos aí nos quais possuem um preço mais barato, que no caso aí basicamente são os países da União Europeia, beleza? Então, esse seria um dos ganhos que a União Europeia poderia ter e provavelmente terá com relação a isso, que é justamente a venda desses produtos. E sem basicamente as tarifas de importação, né, para você importar isso aqui, a entrada, né, de equipamentos e máquinas e produtos farmacêuticos oriundos da Europa vai ser muito grande. Esses aqui são dados que já dá para ter uma noção mais ou menos de como vai funcionar o acordo e de quais vão ser as partes que o Brasil vai ganhar, no caso do agronegócio, e quais vão ser, digamos, as desvantagens para o Brasil, que seria nesses setores nos quais nós não somos tão competitivos, como o setor farmacêutico, automobilismo e de máquinas e equipamentos. E um outro dado interessante também, que eu acho que é relevante aqui para a nossa discussão, né, é justamente o fato de que a União Europeia é o segundo mercado que mais importa produtos brasileiros aí em relação, enfim, de commodities, né, em relação à agropecuária, né, perdendo só para a China. Então, esse acordo, como vocês já podem ter visto, ele é um acordo que vai beneficiar e muito o Brasil, então vai estreitar nossos laços justamente com a União Europeia, o que pode fortalecer nossa economia como um todo.
Mas, como eu falei no início do vídeo, há países que estão assim meio relutantes em entrar nesse acordo, né? E quais seriam esses e por quê, né? Bem, alguns desses países aí seriam justamente a França, a Holanda e a Irlanda, né? Para citar alguns. Só que nesse vídeo aqui eu vou focar mais na França, pois a França é um caso mais especial e também é uma das maiores economias da União Europeia, daí então a sua relevância. Bem, com base nisso, a gente pode tentar entender então o porquê da França estar assim, né, não querer entrar no acordo. E isso basicamente se deve ao fato de que o setor da agropecuária, né, lá da França é muito forte, influencia as decisões políticas, decisões econômicas, enfim. E aí você pode me perguntar assim, mas Matheus, por que o setor da agroindústria de lá não quer basicamente esse acordo? Bem, eles não querem porque isso vai beneficiar os seus concorrentes, vai beneficiar, por exemplo, o Brasil, que é um dos líderes, né, quando a gente trata aí de agronegócio, de agropecuária, enfim, da agroindústria como um todo, né? E o que vai acontecer? Basicamente, vai aumentar as exportações brasileiras e as exportações desses agricultores franceses vão diminuir, pois eles têm que seguir uma série de obrigações, uma série de, basicamente, legislações, enfim, ambientais, para você poder produzir, por exemplo, lá itens como, enfim, vinho e entre outros, ok? Que faz com que os produtos deles, ao final do processo, né, não sejam tão competitivos, né, ou seja, sejam mais caros em relação aos produtos, né, agrícolas brasileiros ou, enfim, de outros países, ok? Então, no geral, para esses agricultores, esse acordo pode ser visto como algo negativo, já que poderia impactar os negócios deles, ok? Por isso, então, a França está falando aí que não quer entrar nesse acordo, pois não existe, então, aí legislações comerciais e ambientais suficientes para poder garantir, né, uma qualidade do processo. Só que é aquilo, né? Pode ter até esse discurso, ou seja, essa questão, né, de licenciamento ambiental, mas na verdade o fato é que os agricultores vão perder dinheiro com esse acordo. Outro ponto também importante que eu esqueci de mencionar aqui é que, apesar desses acordos de tarifa e, enfim, redução ou até mesmo eliminação dessas tarifas de importação, os países, principalmente os países do Mercosul, eles possuem uma válvula de escape no que tange aí a essa questão da abertura comercial, principalmente nos setores aí, né, automobilístico e farmacêutico, né? E qual que seria essa válvula de escape, né? Como é que funciona? Bem, eu expliquei para vocês que esses setores, né, como eu acabei de mencionar, eles são os setores nos quais o Brasil e vários países do Mercosul, eles não possuem uma indústria forte, né? Ou seja, eles não são competitivos no mercado internacional, ok? Ok? E isso faz, consequentemente, com que as pessoas comecem a importar, enfim, remédios, né, produtos farmacêuticos, veículos lá de fora, né? Então lá da União Europeia, ao invés de, enfim, comprar produtos produzidos aqui no Brasil ou, enfim, em algum outro país aqui no Mercosul, ok? Para evitar com que fique basicamente aqui no território brasileiro e nos outros do Mercosul vários produtos de origem europeia, eles colocaram basicamente uma salvaguarda, ou seja, uma espécie de válvula de escape para fazer com que não fique essa grande quantidade de produtos europeus e que poderia aí, né, potencialmente desvalorizar a nossa indústria, né? Então, no acordo basicamente existe o seguinte: se entrar uma quantidade X, por exemplo, de automóveis vindos lá da União Europeia, no país em questão, os países do Mercosul podem ir lá e podem voltar com as tarifas antigas, ou seja, então vamos supor que aqui, né, que o imposto com relação aos automóveis foi zerado, né? Então, basicamente, o pessoal da Europa pode exportar, né, automóveis para cá sem nenhum custo. Se começar a entrar muitos automóveis aqui, né, muitos carros aqui no Brasil, basicamente o país ele pode simplesmente voltar com a tarifa de, vamos supor, 5% para tentar reduzir essa entrada de carros e tentar proteger a indústria local, ok? Então, essa é uma medida de caráter, enfim, totalmente protecionista. E claro, o Brasil ele possui seus setores protecionistas, como eu já mencionei, né, como é justamente essa questão aí do automóvel e da indústria farmacêutica, né? E esse acordo ratifica mais uma vez que esse protecionismo pode ser exercido de fato não só pelo Brasil, mas também pelos outros países como do Mercosul e, enfim, até mesmo pela União Europeia. Bem, no geral foi isso.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, ou seja, mais vídeos de eu trazendo um tópico, um fato atual, e eu discutindo aqui, né, os principais impactos, as principais características, enfim, causas, né, desse acordo, né, é só vocês me falarem aqui no vídeo. É isso e até mais!